Olá, querido. A graça e a paz de Deus permaneçam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estou passando aqui para uma rápida reflexão sobre o nosso integralidade de hoje. Hoje é quinta-feira. Toda quinta-feira, 18 horas, a gente se encontra para falar um pouco sobre nós. Nós enquanto gente. Nós enquanto pessoas. Nós enquanto alma. Porque na maioria das vezes a gente não pensa em nós como alma. E integralidade vem do conceito bíblico ou do conceito grego, teleios, usado na Bíblia diversas vezes para falar de completude ou de perfeição. E no Integralidade de hoje eu quero compartilhar com você uma experiência muito interessante. Em Feira de Santana, minha cidade, existe uma lagoa bastante vasta. Quem passa pela Avenida de Contorno, tão conhecida na nossa cidade, vai passar pela região desta grande lagoa, que por muito tempo permaneceu meio que abandonada, esquecida. O matagal tomou conta, vegetação por cima das águas. Para nada servia, na verdade, a não ser para alegrar os sapos, rãs, nos períodos mais quentes do ano, produzir pernilongos que certamente perturbavam a vida de quem morava ali na região. Bom, no meio desta lagoa abandonada, tem uma caixa d'água. Ela aparece muito pouco acima do nível da lagoa, mas lá está no meio das águas, também tomada pelo matagal. Até que a gestão pública despertou para a velha e esquecida lagoa e decidiu revitalizá-la. Revitalizada que foi a lagoa, foi pavimentada em torno dela, iluminada. Hoje, as pessoas usam o entorno da lagoa para praticarem Cooper, caminhadas. E algumas famílias se encontram no finalzinho da tarde. É comum você ver nos sábados à tardinha pessoas que você percebe, são famílias que escolhem aquele lugar para terem um tempo de lazer, um tempo de integralidade, um tempo onde eles vão desfrutarem uns dos outros e estarem em convívio familiar. Mas a caixa d'água permaneceu lá. Ela estava lá na lagoa abandonada, suja, e depois da lagoa revitalizada e pavimentada, assim como iluminada, a velha e pequena caixa d'água permanece lá. Ontem, eu estava passando próximo da lagoa e olhando e até elogiando a beleza da vista. Atrás da lagoa nós já vemos edifícios sendo levantados numa cidade em pleno desenvolvimento. E o meu filho, Jones, estava comigo e fez assim: o senhor nunca se perguntou por que esse chafariz, ou essa caixa d'água, como o senhor chama, está aí e ninguém demoliu? Eu falei, na verdade, nunca me perguntei, mas tem um porquê? Ele disse, tem. Esta caixa d'água, dentro dela, na verdade é um chafariz, está a primeira torneira de água encanada de Feira de Santana. Ele me disse. E foi inaugurada nada mais, nada menos do que por Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, cabeça pensante que organizou a fundação de Brasília, inaugurou e abriu a primeira vez a torneira que jorrou água em Feira de Santana. Essa é a razão para aquela caixa d'água nunca ter sido demolida, nunca ter sido derribada.
ela não serve para mais nada naquele lugar, está praticamente submersa no meio da lagoa. Só aparece um pouco da sua parede, mas o fato dela ter sido inaugurada por Juscelino Kubitschek dá a ela a dignidade de permanecer lá. Pense nisto. Quantas vezes quiseram te demolir? Quantas vezes alguém olhou e não soube nem o motivo pelo qual você estava onde você está? Ainda que quase submerso pelas águas, você permanece lá. As águas barrentas e sujas de uma lagoa abandonada já te banharam. As águas limpas, a região iluminada de uma lagoa revitalizada, você permanece lá. Se uma caixa d'água ou um chafariz, porque foi inaugurado por uma personalidade respeitável e admirada da nossa história, permanece no mesmo lugar em honra a quem o inaugurou e ao memorial que ela representa. Imagina você. Você foi estabelecido onde está, porque o Criador lhe estabeleceu onde você está. Às vezes águas sujas, às vezes água limpa, noite e dia, verão e inverno, outono e primavera. As gestões mudam, alguns te percebem, outros nem tanto. Quantos passam e sequer observam que você está lá, mas o Criador estabeleceu você como fonte de água. Através de você, a sede de muitos já foi saciada. Através de você, a necessidade de alguns já foi suprida. Então, ainda que agora pareça que você não tem mais utilidade, quem te criou e te estabeleceu no lugar que você está, diz que não é para demolir você, porque você representa aqueles que viveram a provisão de Deus através da sua vida. Isto é integralidade. Não perca a esperança em Deus. Não descreia do projeto de Deus em sua vida, nem da razão pela qual Deus te estabeleceu onde você está. Você pode não ser a tubulação da cidade inteira. E depois de você, muitas outras tubulações e torneiras surgiram. Mas você é a torneira que jorrou água a primeira vez pelas mãos daquele que criou você e te estabeleceu lá. Pensa nisso e aprendamos. Aprendamos a valorizar aqueles que, ainda que para nós não representam nada, que para nós não significam nada. Não julgue, não despreze, não menospreze, não trate mal. Você não sabe quantas gargantas já foram molhadas pela água que saiu daquela torneira, quantos rostos foram lavados, quantas mãos foram tratadas pela água que jorrou dessa torneira. Aquilo que não serve para mim hoje não significa que não serviu para alguém antes de mim, nem significa que não servirá para alguém além de mim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Este é o nosso Integralidade. Fica na paz.